esportes. Olha, o Cláudio Rezende já está ao vivo com a gente ainda no Rio de Janeiro. Ainda no RJ, o Galo já tem treinador à mira. Quem será o próximo técnico do Galo? O Cláudio Rezende vai trazer já já. E eu quero te convidar agora para vir pro YouTube uma imagem do Guilherme Abraão. Calma, hein, gente? Calma, não coloca agora não. Para dar tempo da galera vir pro YouTube. Uma imagem impressionante ontem depois do jogo. Assim que foi comunicada a saída do Milito, a reação de alguns jogadores do Atlético, você vai ver já já no YouTube. Então vou dar um tempo para você encostar o carro aí, abrir o YouTube e ver essa imagem do Guilherme Abraão, nosso correspondente no Rio de Janeiro, dos jogadores do Atlético saindo do vestiário. Você vai ver o que aconteceu, é no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Fala para você agora do monopainel do Grupo Isoforte, que substitui tijolos e blocos nas construções das paredes da sua obra. Se você ainda não conhece, acesse isoforte.com.br ou já peça logo um orçamento do monopainel 3343-9000, 3343-9000, monopainel do Grupo Isoforte. A imagem que tá rodando o Brasil, olha aí no YouTube, @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Quando os jogadores começam a sair do vestiário em São Januário, põe na tela, põe pra você do YouTube, pra você do rádio, eu descrevo. O Batalha sai chorando copiosamente. Chorando muito Batalha ao sair do vestiário. Olha o Daverson. Olha o Davinho chorando muito. Chorando muito também o Daverson na saída do vestiário após a demissão do Milito, na situação complicada em que se meteu o Atlético no Campeonato Brasileiro, os jogadores chorando. Essa imagem que roda o Brasil, você vê agora no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Nath Fiuza, o que pode significar o choro dos jogadores do Atlético? Seria pela saída do Milito, despedida do Milito, que, por exemplo, pediu a contratação do Daverson, né? Avaliou essa chegada do Daverson ao Atlético, trouxe o Batalha para uma outra função. Poderia ser algo nesse sentido? É a pressão, é o momento, o que significam as lágrimas dos jogadores do Atlético, que nós mostramos agora no YouTube, hein, Nath? Acho que são lágrimas de lamento pela situação, pela saída do Milito. Obviamente existe um relacionamento, existe uma relação construída no dia a dia, né, Thiago? São todos profissionais, seres humanos que compartilham suas histórias dentro do centro de treinamento, nos jogos. Quando o trabalho começa, todo mundo torce pelo sucesso. Quando o sucesso não vem, o Milito tem a sua parcela de responsabilidade, mas os atletas sabem que eles também são responsáveis por esse fracasso nessa reta final de temporada. E fracasso aqui eu digo nem tanto pelos vices na Copa do Brasil e na Libertadores, mas pela forma como o Atlético jogou, pela forma como os títulos foram perdidos, por esses 12 jogos sem vitórias, pelo desenrolar do Campeonato Brasileiro. O fracasso tá aí, não é necessariamente não ter sido campeão, mas acho que o choro vai muito em encontro disso, assim, poxa, o Milito tá saindo, ele tem a responsabilidade dele, mas o fracasso é coletivo, né? Nós todos perdemos de alguma forma, o Milito tem erros, tem acertos, mas no trato com os jogadores durante esse período em que esteve no Atlético, eu pelo menos nunca percebi nenhum tipo de relação desrespeitosa. Parecia ter o grupo nas mãos, parecia ter o afeto ali, o carinho dos jogadores, tanto que um cara como o Batalha, por exemplo, que jogou boa parte da temporada improvisado, parecia aceitar a situação e dar o seu melhor e correr pelo grupo e tentar de alguma forma entender o que o treinador gostaria que ele fizesse. Então acho que é um choro de lamento pelo fracasso e pelo momento ruim que todos ali estão vivendo enquanto grupo, enquanto conjunto, Thiago. Ô Alexandre Simões, é uma imagem forte, né? Uma imagem forte, porque não é aquele olho marejado, não. É um choro intenso, copiosamente chorando o Daverson aí na imagem. Pode pôr na tela, põe na tela aí do YouTube, pra quem tá chegando agora no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Já agradeço imensamente, deixa aquele like, hein? Você que tá curtindo aí no YouTube, olha, a imagem é forte, né, Simões? Porque não é um choro, repito, emocionado apenas, de olho marejado, não, o Daverson limpando as lágrimas, descendo pelo rosto, Simões. E é uma coisa assim, né, que foi de surpresa, né, o Thiago, essa decisão da saída do Milito, né? E aí, na questão do Batalha, tem o fato também de que a gente percebia nos jogos que o Batalha, embora não fosse o capitão do Atlético, mas a imagem que
que passava é de que ele era o cara do Milito dentro de campo. Você concorda comigo? Não tenha dúvida. O Batalha era o cara do Milito dentro de campo. A referência dele, né? Isso, exato. Então, quer dizer, é uma situação que os jogadores com certeza sentem e já vem assim, é um processo de decepções, né, Thiago? A perda da Copa do Brasil, mas aí ainda tinha a esperança da Copa Libertadores, e a perda da Libertadores, da forma que ela aconteceu, como ela aconteceu, né? Porque assim, o Atlético perder o título para o Botafogo não teria nada de anormal. Mas quando você joga com um a mais desde 1 minuto do primeiro tempo, aí existe algo de anormal. Por mais que o outro time tenha uma qualidade superior, mas não existe uma diferença entre Atlético e Botafogo que justifique o que aconteceu sábado lá no Monumental de Núñez. E é impossível também, concordo com a Nath, tem a questão de formação de elenco, de produção de jogador, algumas peças importantes, mas o que aconteceu sábado lá no Monumental, de o Milito só agir no intervalo da partida, depois que já estava perdendo de 2-0, sabe? Eu acho que aí caiu muito na conta do treinador, e essa derrota pro Vasco ontem, que deixa o Atlético ainda com chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com certeza foi a gota d'água de um cenário, um passado recente de muita decepção. Olha, 12:12, o Cláudio Rezende já está conectado, vai trazer informações de quem será. Quais são os nomes na pauta do Galo para assumir o Atlético nesse momento de crise, né? O Galo em crise nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Falando em crise, a crise climática está sendo tratada seriamente pela Assembleia Legislativa, que criou grupos técnicos, ouviu a sociedade e elaborou um plano com soluções, inovações e tecnologias para Minas lidar melhor com seca e chuvas extremas. Agora, os deputados estaduais vão acompanhar a execução para garantir que as medidas propostas reduzam os impactos desta crise na vida dos mineiros. Acesse almg.gov.br/crise climática e conheça o plano. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. Falando em crise, Cláudio Rezende, quem será o novo técnico do Galo? Quais os nomes estão na pauta? Que momento delicado, hein, Cláudio? Dependendo dos resultados hoje, o Galo pode jogar para fugir do rebaixamento domingo. Que situação! Ao vivo, no Rio de Janeiro, Cláudio Rezende, boa tarde. Chega mais, Rezendão. 12:13, um abraço, boa tarde a você, Thiago, Simões, a Nath, a todos que nos acompanham. O Atlético agora tem o próximo passo, a diretoria já iniciou conversas para substituto do Gabriel Milito. Logicamente que é pensando na próxima temporada, porque no domingo o Galo será dirigido à beira do gramado pelo Lucas Gonçalves, que é o auxiliar técnico permanente. Hoje, inclusive, o Milito nem vai à cidade do Galo, ele já se despediu dos jogadores, de funcionários, ontem no voo da madrugada, retornando de Belo Horizonte. Então o Milito hoje já não aparece na cidade do Galo no treinamento da tarde. E atenção, Thiago, 2 nomes portugueses estão entre os favoritos do Atlético. Um nome a gente já trazia ontem, do Luiz Castro, ex-Botafogo, tem 63 anos, está livre no mercado desde quando ele deixou o Al Nassr da Arábia Saudita. Ano passado, o Botafogo teve aquela arrancada no Campeonato Brasileiro, ficou próximo do título já no primeiro turno com o trabalho do Luiz Castro. Ele teve essa proposta do mundo árabe, foi embora e aí desandou a situação do Botafogo, que acabou perdendo o Brasileirão em 2023. Ele está na mira de Vasco e Santos, só que tem um detalhe, o Luiz Castro já avisou que vai decidir a vida dele, o futuro, só a partir do dia 15, agora de dezembro. A apuração da Itatiaia é de que o Galo já tem uma reunião marcada com o Luiz Castro para os próximos dias. E no caso do Galo, o Ricardo Guimarães, que tem um trânsito muito bom, né, em Portugal, com treinadores, ele conhece todo mundo por lá, tem esse elo aí para tentar convencer o Luiz Castro. E um outro nome, Thiago, que nós apuramos agora pela manhã, que o Atlético monitora também. Thiago, você vai ficar até assustado, eu acho, viu? Arthur Jorge. O quê? Porque a permanência do Botafogo não está garantida. Ele tem contrato com o Botafogo até o fim do ano que vem,
mas não foi procurado pela diretoria do Botafogo até o momento. Ele já sim foi procurado por clubes árabes do México e da Europa. Então a permanência dele no Botafogo pro ano que vem não está definida. A favor do Galo, também aí a relação do Ricardo Guimarães, que conhece o Arthur Jorge desde a época do Braga, quando ele foi técnico do Braga. No Botafogo ele recebe 3 milhões de euros por ano, que dá aí mais de 20 milhões de reais por ano. É um salário elevado e logicamente, né, Thiago, o Galo ano que vem não vai ter Libertadores, o Botafogo vai ter até o Super Mundial, mas é um nome que também o Galo está monitorando, porque a situação dele não está definida no Botafogo, viu, Thiago?